Pessoal, tá eu e o Floquinhos aqui para dar 7 dicas extremamente eficientes, não é mesmo, Floquinhos? Diz que sim, sim, beleza, para você ganhar coxas muito rápido. Então, já começa esse vídeo clicando no gostei e se inscrevendo no canal. E nessa lista de atalhos simples para você engrossar as coxas, nós vamos contemplar o número 7 com o número de repetições. Então, algumas pessoas ainda treinam membros inferiores com repetições muito altas, tá? Então vamos fazer assim 20, 25 repetições. Pessoal, a gente tem que lembrar que é um treinamento de hipertrofia. E um treinamento de hipertrofia nós vamos fazer mais ou menos ali 8, 10, 12, 15 repetições. A literatura nos assegura muito bem e a experiência prática também, tá? Quando eu venho aqui falar para vocês, não é só de literatura, e minha experiência prática também, inclusive eu deixo muito claro quando é um, quando é outro, quando é os dois e assim sucessivamente. Inclusive tem mais de 1000 vídeos aqui, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal, ou se você não achar, escreva nos comentários. Mas as repetições, pessoal, a gente vai fazer como? Nós vamos estabelecer uma faixa. Então pode ser mais ou menos entre 10 e 15 repetições. Por que vai nessa faixa, Leandrão? Porque a gente vai treinar até a falha. E aqui que muita gente erra, porque membro inferior é desgastante treinar e até a falha é muito desgastante. Mas vale muito a pena, porque vai responder. Então, quando você for treinar membro inferior, lembra, eu tenho que ir até a falha, igual quando eu treino bíceps, peito. Claro, um agachamento livre, a gente parar uma antes por segurança, beleza, legal. Agora, não tem motivo para parar uma antes na cadeira extensora, na mesa flexora. São aparelhos que não vão colocar em risco a gente ir até a falha. Então, sempre lembrando, pessoal, entre mais ou menos 10 a 15 repetições. Leandrão, fala o número certinho, eu vou seguir. Não, você ainda não entendeu. Não é o número certinho, é entre 10 a 15 indo até a falha. Fez 13 e não aguenta mais nenhuma? Tá certo. Leandrão, fiz 16, saiu um pouquinho do 15. Aumenta a carga, porque já tá ficando leve, fez muita repetição. Leandrão, fiz 6 repetições, fiz muito abaixo, né? Tá muito pesado isso. Abaixa a carga. Leandrão, falhei com 11, com 12, com 13. Show de bola. Vai cansar muito, mas vai responder. E o número 6 é um tempo de intervalo maior. Então, o que acontece é que o cardiorrespiratório no treinamento de coxa, ele é mais exigido, não tem jeito. E por isso você vai colocar um tempo de descanso maior. Você não vai conseguir trabalhar com 30 segundos, com 45. Se você tiver um excelente condicionamento, você vai trabalhar com 60. Mas aumenta um pouquinho, faz 90 segundos, 120 segundos, 2 minutinhos. Vai fazer um agachamento? 2 minutos de descanso. Recupera legal, abaixa a frequência cardíaca, abaixa a hiperventilação. E aí você volta a fazer o exercício e vai até a falha de novo. Quando você for até a falha, vai exigir muito. André, eu treino com 30 segundos e é de boa. Você treina até a falha? Não. Ah, bom, aí eu também treino. Agora, quando você treina até a falha, 30 segundos não vai dar, gente. Então, aumenta o tempo de intervalo. Não tenha medo. Precisa recuperar a centralidade para a gente estourar a periferia. E o número 5 é justamente sobre estourar a periferia, né? Esse membro periférico que é a coxa. Que vai ser o quê? O movimento completo, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal, repare, quando vai fazer bíceps, ó, olha só que arco grande de movimento, beleza. Aí vai fazer agachamento, agacha só até aqui e sobe. Aí você fala, não, pô, tem que agachar até mais. Não, mas aí fica perigoso, tal. Não tem problema, põe um banco atrás, tá? Para você ter uma segurança, alguma coisa nesse sentido. Mas você tem que agachar o máximo que der, porque quanto mais amplitude tiver, mais fase excêntrica vai ter. E a gente vai recrutar muitas fibras. Recrutamos fibras na fase concêntrica e excêntrica. E se elas são maiores, mais eu vou recrutar. Então tem muita gente fazendo movimentos encurtados, colocando muita carga, achando que é carga é importante, mas colocando muita carga, fazendo um movimento incompleto. Então isso não vai funcionar, tá? Se preocupa, vai fazer um agachamento, vai até embaixo. Leandrão, vou agachar com 20 quilos de cada lado. Não tem problema. Você não é levantador de peso, você é fisiculturista. Se for para levantar peso, compra uma empilhadeira. Deixa eu trocar essa piada já. O que é levantar peso, hein? Compra uma empilhadeira, compra uma armadura biônica, sei lá, qualquer coisa, mas não precisa nem ir para academia. Você não está lá para levantar peso, tá? Você está lá para detalhar o seu músculo. E para detalhar o seu músculo, o movimento tem que ser completo. E a carga vai entrar dentro disso. Vai treinar mais leve?
a articulação sofre menos. Legal. Músculo sofre mais. Melhor ainda. Esse é o caminho. Número 4, treinar todas as regiões. Quando você tem uma coxa que não está respondendo legal, que não está legal no seu corpo, ou você quer que ela seja um excelente destaque, tem gente que vai fazer o quê? Agachamento livre, extensora, flexora e leg press. Tá, mas e o adutor? E os abdutores, né, que são os glúteos em termos horizontais, que é o glúteo médio e mínimo. Então você tem que trabalhar todas as regiões. Glúteos faz parte dos membros inferiores. Então vai treinar glúteo? Vai, mas eu sou homem. E daí, o que tem? Não tem glúteo? Tem, então vamos treinar. Vai treinar glúteo, vai treinar quadríceps, vai treinar posterior de coxa, bíceps femoral, isquiotibiais. Vai treinar adutor de coxa. Nossa, o adutor engrossa pra caramba quando você começa a treinar ele. Leandrão, mas eu nunca vi... Pode ter certeza de que ali na medida, esteticamente, vai te ajudar bastante. Vai treinar glúteo, vai treinar todas as regiões. Assim você vai ter vários locais para ganhar medida e melhorar a performance estética. Então treine todas as regiões. Número 3. André, meu posterior de coxa não vai. Tá? Meu adutor não vai. Tá? Pessoal, isso é uma dica realmente importante. Não que as outras não sejam, por favor. Mas o que acontece é que muitos posteriores de coxa não saem por falta de flexibilidade. Muitos adutores de coxa não saem por falta de flexibilidade. Lembra que eu falei do movimento completo? Lembro. O que você acha que vai dar mais resultado? Vem comigo, vamos raciocinar junto. Cadeira adutora que abre até aqui ou que abre até aqui? Ah, Leandrão, essa daqui, né? Porque olha só o tamanho, né? Vai ter mais âmbito de trabalho para a gente conseguir recrutar mais. Exatamente. Então, se você tiver um encurtamento nessas regiões de posterior de coxa e de adutor, não vai. Qual que é uma técnica muito boa para isso? FST7. O treinamento de alongamento da fáscia, tá? Que Randy Rumble usou em Phil Heath e Jay Cutler, praticamente dos anos 2000 a 2010, acabando com tudo, dando uma performance incrível com muitos anos, quase todos campeões. Quem ganhou mais Mr. Olympia? Randy Rumble. Não foi nenhum fisiculturista. Enfim, brincadeirinhas de treinadores para encher ego. Claro, brincadeira, pessoal. Vamos lá, vamos sério, vamos na legal aqui sério. Então, a questão de você aumentar a flexibilidade melhora muito. Faça FST7 em posterior de coxa e em adutor, se for o caso de você ter encurtado, obviamente. E você vai perceber que, por exemplo, muitas pessoas no stiff não conseguem descer muito. Na primeira série, na segunda desce mais, na terceira desce mais. Então, quer dizer, vem ganhando flexibilidade. Qual que você acha que foi mais eficiente? A quarta série que ele desceu 70 centímetros ou a primeira série que ele desceu 45 centímetros? Ah, Leandrão, a última série, isso. Então, se você faz o FST7, você atinge isso mais rápido e você começa a construir flexibilidade em longo prazo. Então, você já começar o treino bem. Então, FST7 em adutor, em isquiotibiais, em posterior de coxa, mostrou excelente resultado. Experimente. Dica número 2. O que tem fraco vem primeiro. Leandrão, o meu problema é adutor. Primeiro exercício de adutor. Não, mas aí eu vou fazer adutor, quando eu for agachar, já vai estar cansado. E daí? Novamente, você não é levantador de peso, você é fisiculturista. Leandrão, eu não sou fisiculturista, não vou para palco nem nada. Você treina para moldar o corpo, fisiculturista. Ponto final. Eu sou, você é, treinou para hipertrofia, para querer ficar esteticamente mais legal, é um fisiculturista. Um fisiculturista é amador, de brincadeira, não importa. Então, você que é dessa modalidade, você não vai se preocupar em levantar carga, você deixa para o powerlifter, faz muito bonito já, vive para isso. A gente vai focar no músculo fraco. Meu músculo fraco é posterior. Começa no posterior de coxa, depois faz o agachamento. Não, mas eu vou fazer o agachamento depois de fazer flexor, eu posso fazer isso? Pode, mas aí o posterior vai falhar antes do quadríceps. Isso, é exatamente esse o pressuposto, porque aí você vai exigir mais do posterior de coxa e aí você vai conseguir melhorar o posterior de coxa. Mas e o resto, Leandrão? Calma, tem tudo num processo de periodização. Essa periodização é para posterior. Beleza, melhorei, melhorou. Agora eu posso voltar a treinar, por exemplo, colocar o agachamento em primeiro para pegar a coxa como um todo? Pode. Leandrão, agora eu percebi que o meu quadríceps está fraco. Então nós vamos focar agora no quadríceps. Então eu vou fazer, por exemplo, cadeira extensora em primeiro e depois um leg press. E assim a gente vai trabalhando.
Mais do que isso, não só dentro do treinamento de coxa, mas dentro dos treinos. Por exemplo, vou treinar coxa com algum outro grupo, glúteos, a menina faz muito isso. Quer melhorar o que mais? Eu quero melhorar os dois. Não, beleza, eu também quero. Mas qual que você quer melhorar mais? Tá, eu quero melhorar mais a coxa. Então você não vai fazer glúteo e coxa, você vai fazer coxa e glúteo. Quero melhorar mais glúteo? Glúteo e coxa, beleza. O que é forte vem primeiro, pelo mesmo pressuposto que eu acabei de explicar. E o número 1, extremamente importante, é treinar as coxas 2 vezes por semana, enquanto o resto você treina 1 vez por semana. Então, se você pega para focar, novamente eu reforço, você vai abrir mão de alguma outra coisinha. Então, eu vou treinar a coxa 2 vezes por semana e o resto 1, porque se eu treinar tudo 2, eu nunca vou melhorar. Eu vou crescer igual de novo. Então, eu vou treinar a fim de direcionar o estresse para uma região, mas ela não pode faltar recuperação. Então eu não posso treinar tudo arrebentando. Então eu tenho que treinar ali 2 vezes por semana, o resto 1, assim eu consigo recuperar essas 2 vezes por semana e eu vou evoluir ali mais rápido. Essa é a maneira mais simples e mais eficiente de você evoluir. 2 vezes por semana, coloca o que é fraco primeiro, treina todas as regiões, faz trabalho de flexibilidade em posterior e adutor, trabalha com mais ou menos 10, 15 repetições até a falha, faz o movimento completo de tudo e coloca um tempo de intervalo um pouco maior. Você vai desenvolver coxa, mas com paciência, porque vai demorar um pouquinho. Leandrão, você pode dar um exemplo de treinamento de coxa completo? Porque eu não faço nem ideia de como seria. Beleza, aqui no canal tem esse vídeo, tá? Tem com foco em posterior, com foco em adutor, com foco em quadríceps, tudo certinho, tá? Mas eu vou te deixar primeiro com esse vídeo para você entender. Leandrão, eu preciso de um de posterior. Tem aqui no canal, não esqueça de olhar. Agora fica com esse vídeo.